Bom dia, bom dia. A partir de agora, a nossa aula está sendo gravada. Apareceu aí para vocês o compartilhamento do slide? Apareceu. Sim. Eu acho que está parado, né? Tá movimentando não, ó. Porque quando eu compartilho janela não vai. Só vai tela inteira mesmo. Então, pessoal, trigonometria nos triângulos. Como eu já adiantei para vocês, esse objeto de conhecimento já foi trabalhado nos anos anteriores, principalmente no nono ano, e no primeiro não chegou a entrar no planejamento da escola para matemática, que a gente tinha outras temáticas prioritárias no primeiro ano, então certamente vocês não viram lá com o professor Antônio Valdo. Mas no segundo a gente até começou a revisar triângulos, falar um pouquinho de triângulo no segundo ano, em 2020, quando tivemos aquele momento inicial. Revisar triângulos, falar em trigonometria, o que é trigonometria. E agora a gente vai dar uma enfatizada maior devido à aplicabilidade deste objeto de conhecimento em outras áreas e em outras, ferramentas, outros conteúdos também na matemática. Eu preciso saber trabalhar com trigonometria para resolver alguns problemas específicos e também para facilitar algumas resoluções. Então, se eu sei utilizar o seno, o cosseno e a tangente, principalmente em um triângulo retângulo, certamente eu vou desenvolver alguns problemas de forma mais objetiva, de forma mais direta, do que se optássemos pela utilização do teorema de Pitágoras, né? Que em algumas situações é uma possibilidade também para o processo resolutivo. Trigonometria, eu tenho certeza que todo mundo sabe o que é, né? Professor, o que é trigonometria? É um assunto difícil da matemática que eu não gosto. Mas trigonometria é a medida, né? A medida dos três lados a partir dos três ângulos. Então, a gente vai observar os ângulos internos e, a partir das razões geradas por esses ângulos internos congruentes, a gente vai conseguir calcular medidas de forma mais prática. Para isso, nós utilizamos algumas nomenclaturas específicas que eu tenho que lembrar e saber o que ela representa, principalmente nos triângulos retângulos, que são seno, cosseno e tangente. Alguém lembra, gente? O que é o seno? O seno compara o que no triângulo retângulo? Quem é que lembra lá do ensino fundamental? Seno, cosseno e tangente. Rapaz, ninguém vai tentar nem errar. Já viu um negócio desse? Que medo é esse de errar, hein? Lembro não, só lembro daquela musiquinha que se apresentou no quadro com o número. Só disso mesmo. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Numeradores dentro da raiz. Na verdade, essa parte eu sempre não canto bem, porque é outra combinação que eu utilizo, não é nem combinação que eu queria falar, era uma palavra mais bonita. Bom dia, Emily. Foi Emily que acabou de chegar. Mas ali são as razões trigonométricas para os ângulos notáveis. Gente, essa aqui foi uma questão do Enem, que caiu no ano passado. Eu já tinha falado na nossa aula passada também, síncrona, que essa questão, o cálculo em si é super tranquilo, mas a interpretação dela é a parte difícil.
Só trazendo aqui para o final, ele diz que o arquiteto projeta um pergolado com vãos de 30 centímetros de distância entre suas vigas. Aí no início ele explicou o que é o pergolado. Aí o pergolado é isso aqui, ó, essa distância entre uma viga e outra. 30 centímetros de distância entre suas vigas, de modo que no solstício de verão, a trajetória do Sol durante o dia seja realizada num plano perpendicular à direção das vigas e que o Sol da tarde, no momento em que seus raios fizerem 30 graus, com a posição a pino, gere a metade da luz que passa no pergolado ao meio-dia. Tenho certeza absoluta que... Certeza não, né? Eu acredito que, assim como eu, na primeira vez, quando eu vi essa questão do domingo à noite, eu fui dar uma analisada da prova, muitos não entenderam nada desse parágrafo. Não sei, professor, não sei o que é pergolado, não sei o sol a pino, também não lembro. Quem é que lembra? Qual é a condição desse sol a pino aqui da tarde? Vão pensando aí. Para atender a proposta do pergolado, do projeto elaborado pelo arquiteto, as vigas do pergolado devem ser construídas de maneira que a altura em centímetro seja a mais próxima possível de... Acho que eu coloquei aqui as alternativas. Então, para quem não sabe, né, dentro do contexto, ele até explica. Pergolado é o nome que se dá a um tipo de cobertura projetada por arquitetos, comumente em praças e jardins, para criar um ambiente para pessoas ou plantas. Na verdade, é esse aqui, esse espaçozinho aqui, feito entre vigas, tem o nome de pergolado. A questão explica, se eu não soubesse, né, se não tivesse essa informação, dificilmente eu conseguiria identificar dentro do problema qual é a área onde eu vou ter que trabalhar, onde eu vou ter que desenvolver o meu cálculo. E depois, quais são as informações importantes, né? A distância entre os vãos, que gerou esse pergolado, que é isso aqui, é 30 centímetros. E a outra coisa que pegou muita gente no processo interpretativo dessa questão foi a informação com relação aos raios solares. Ele disse que de modo que, a trajetória do Sol durante o dia seja realizada no plano perpendicular. Então, nós temos aqui o plano perpendicular. Ó. Quando é perpendicular, professor? Quando forma um ângulo de 90 graus. A direção das vigas e que o Sol da tarde, no momento em que os seus raios fizerem 30 graus com a posição a pino, gere metade da luz que passa pelo pergolado. Então, é basicamente assim, ó, uma questão que, como eu disse, o processo interpretativo, se não a lêssemos com cuidado, seria um pouco complicado. Mas eu vou jogar aqui para a gente visualizar um pouquinho. Ó. Então, nós temos aqui as vigas. Temos aqui as vigas, ele diz na questão que o espaço entre elas é de 30 centímetros. O espaço entre elas é de 30 centímetros. E ele diz que o Sol, ao meio-dia, deixa eu descompartilhar aqui porque eu estou gravando, senão não conseguem visualizar depois. Ele diz na questão que o Sol, ao meio-dia, vai formar metade da sombra. Eu vou supor, devido ao meu desenho, que o Sol está aqui, ó. O Sol está mais ou menos aqui, ao meio-dia, né? Tem que estar mais ou menos aqui. E ele diz que o Sol vai gerar metade da sombra. Gente, essa informação, ela não é tão difícil de se interpretar. Porque qual seria a sombra completa? Era se tudo isso aqui tivesse, ó, o Sol está aqui, meio-dia, vai fazer uma sombra com essa viga. Se a sombra tivesse cobrindo isso tudo aqui, ó. Isso aqui fosse todo sombra. Todo o intervalo, né? Todo o intervalo do pergolado, todo o distanciamento dessas vigas que formam o pergolado. Porém, ele diz que é só a metade. Se só é a metade, a sombra vai vir somente até aqui, ó. Metade. Supor que está aqui a metade. Então, eu já sei que a distância, esse segmentozinho aqui, ele tem a distância de 15 centímetros. 15 centímetros. Um outro dado da questão que pegou muita gente foi o 30 graus. Quando nós formamos a figura, a partir dessa interpretação, não é, né, se lermos a questão com cuidado, não é tão trabalhosa, teve muita gente que pegou nessa frase aqui, ó. E que é o Sol da tarde, no momento que os seus raios fizerem 30 graus com a posição a pino,
Aí foi isso que pegou, professor, 30 graus para a posição afim. Eu já sei, devido à condição de perpendicularidade que foi dada na questão, que aqui existe um ângulo reto. E um desses dois ângulos aqui vai ser de 30 graus, vai ser esse aqui ou esse aqui. Quem é que deixa a posição exata do ângulo descrita na questão? É essa posição a pino. Então, quando ele diz posição a pino, está aqui, ó, na inclinação da viga. Aqui nós temos 30 graus. Então, nós temos 30 graus. Essa distância mede 15 centímetros, porque nós temos somente a metade da sombra. Somente a metade da sombra. E qual é o objetivo da questão? Identificar de forma aproximada a altura da viga. É isso que a questão quer saber. É um pouco trabalhosa, como eu disse, eu tenho que ter um cuidadozinho no processo interpretativo, mas, na verdade, tudo que a questão quer saber é isso. É possível interpretar sem conhecimento matemático? Sim, eu tenho certeza que para vocês que leem bastante, para vocês que acompanham bem as aulas das outras áreas de conhecimento, vocês não tiveram muita dificuldade no processo de interpretação. Né? Até construir a figura, às vezes a gente tem figura de fazer, tem preguiça, perdão, de fazer um esboço, mas construir essa figura que não é tão trabalhosa. Porque o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aquelas vigas, aquele pergolado descrito na questão e vou destacar para estudá-lo de forma individualizada. Após esse estudo, a gente chega a essa figura. O objetivo é a altura da viga. Aí a gente para e observa o elemento geométrico formado. Isso aqui é um triângulo retângulo. Quando se trabalha com triângulo retângulo, geralmente pensamos no Teorema de Pitágoras. É importante pensar no Teorema de Pitágoras. Tu já pensa, Pitágoras. Mas aí tu tem que parar um pouquinho e analisar a condição. É possível, gente, neste problema, nesta figura, aplicar o Teorema de Pitágoras e chegar no objetivo? O objetivo é a altura da viga, é isso aqui? É possível ou está faltando informação para a utilização desse teorema? Me ajudem aí, por favor. Sim ou não? Me digam aí como é o teorema, o que é que diz o Teorema de Pitágoras mesmo? Pense aí, por favor, o que diz o Teorema de Pitágoras? Gostei do canto do pássaro, viu? Que ele liberou o microfone. Gente, por favor, eu elogio vocês todos os dias, viu? Para todo mundo que eu tenho oportunidade. Vocês não vão dizer para mim o que diz o Teorema de Pitágoras? Já esqueceram o que é o Teorema? Igual ao quadrado da hipotenusa. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Isso é o Teorema de Pitágoras muito bem, Mário. Gente, não posso esquecer. Eu posso não amar matemática. Eu não posso esquecer algumas coisas assim. Porque é até chique quando você está conversando com alguém. Surge uma situação que você faz uma analogia para você não cometer certos erros depois que você está dando entrevista na mídia. Dizer que a soma dos catetos é quase igual à hipotenusa. Não é assim. Melhor você não falar sobre isso. Né? Algumas pessoas costumam fazer esse tipo de colocação. Além do que, nós estamos num processo de adquirir conhecimento. E eu preciso conhecer minimamente todas as áreas. E matemática é uma das, e super importante em um processo que nos permite, por exemplo, entrar na universidade. Eu sei que não é um sonho de todos e não deve ser uma necessidade para todos, mas alguns têm esse objetivo. E eu preciso, para chegar a esse objetivo de forma menos dolorosa, aprender algumas coisas que normalmente são cobradas em cada área de conhecimento. Eu preciso aprender um pouco de tudo. Então, eu já sei que o Teorema de Pitágoras ele diz isso. Aí nós representamos normalmente, em uma generalização do triângulo retângulo, os seus segmentos por essas variáveis, por essas letras. A hipotenusa, normalmente, nós representamos pela letra A, e os catetos, geralmente, pelas letras B e C. Porém, isto é representação. Pode surgir problema que tenha nele uma inversão. Aconteceu isso na atividade do Sêneca. Teve uma situação que a hipotenusa estava representada pela letra C. Eu tenho certeza que, certamente, alguns de vocês
no automático acabaram confundindo na hora de escrever. Porque lá na situação, a hipotenusa não foi representada pela letra A, que é a letra que geralmente utilizamos para representá-la. Mas eu preciso saber valor de triângulo retângulo, e eu preciso, para isso, reconhecer que o triângulo retângulo tem um problema como esse que caiu no Enem. Professor, mas como é que eu reconheço a existência do triângulo retângulo? Buscando, né, o ângulo reto. Se tiver um ângulo reto e for uma figura de 3 lados, três linhas simples fechadas, é um triângulo retângulo. Identifiquei o ângulo reto. Aí agora eu já vou para Pitágoras. É possível? Mário nos disse isso aqui, ó. Professor, Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, para eu resolver essa equação, isso aqui é uma equação, né, eu tenho letras e igualdade, eu preciso de, no mínimo, o conhecimento de 2 elementos, ou de informações que nos permitam escrever um desses elementos em função do outro, que aí eu consigo sintetizar o processo. Neste caso, na questão do Enem, nós não temos essa informação. Então, esta ferramenta não seria possível. Você já interpretou a questão, que é uma das etapas, né, do processo, é uma das habilidades necessárias para o desenvolvimento dessa prova. A outra habilidade, neste caso, é o conhecimento técnico. Não dá para usar Pitágoras. O que sobra para mim? Quando tem ângulos internos entre ângulos e nós objetivamos medidas dos seus lados, um recurso possível, geralmente, é a utilização da trigonometria. E lá no ensino fundamental, nós aprendemos algumas razões trigonométricas que são aplicadas de forma específica no triângulo retângulo, que são aquelas que eu citei no início da aula, seno, cosseno e tangente. Professor, o que é seno, cosseno e tangente? Gente, seno, cosseno e tangente são razões trigonométricas, porque são razões construídas a partir de observações triangulares. Professor, mas eu esqueci o que é razão. Razão é a comparação de grandezas. Sempre que eu comparo grandezas, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, contado e enumerado, eu tenho uma razão. A razão torna-se trigonométrica quando eu comparo esta grandeza condicionando a uma região angular. Então, o que é o seno, professor? O seno, gente, nada mais é do que isso aqui, ó. O seno é uma razão que vai ser construída a partir da observação de um dos ângulos do triângulo retângulo, neste caso eu destaquei o ângulo alfa. Então, o seno de alfa vai ser a comparação entre o cateto oposto a alfa, o cateto oposto, que neste caso aqui está representado pela letra C, cateto oposto, com a hipotenusa. Comparei cateto oposto com a hipotenusa, oposto a alfa. Eu tenho o seno. Diga, Naamri. Eu não sei se é meu celular, mas você tá pegando um pouco o quadro, não tô enxergando não, depois que você escreveu agora. Tá mesmo. Tem como afastar, não? Vou afastar. Aí, se o áudio não ficar muito bom, vocês me informam, viu? Que eu vou falar aqui mais de perto. Tá pegando agora, Naamri? Mais ou menos. Eu acho que agora tá, viu, Naamri? Seu celular está na horizontal. Tá. Horizontal? Tá. Não sei o que foi que teve, não. Porque eu estou Tá visualizando no computador, tá pegando quase tudo. Essa parte aqui tá pegando. Quase tudo. Se fugir alguma coisa, você me diga, viu? Que eu informo aqui. Então, voltando, ó, o que é o seno, professor? O seno de um ângulo. O seno é a comparação feita no triângulo retângulo. Aí eu quero que vocês enfatizem isso, ó. Toda a construção trigonométrica foi pensada de forma inicial no triângulo retângulo. E depois amplificada para a circunferência trigonométrica, que possibilitou a construção de funções. Funções trigonométricas são muito utilizadas em certas áreas. Então, por exemplo, para você medir o engenheiro elétrico que trabalha com formulações, ele precisa de uma função trigonométrica para determinar tal... Agora fugiu a terminologia específica, mas ele precisa medir a capacidade de uma força, de uma energia,
E, para isso, ele constrói uma função que modela a força necessária para aquele certo objetivo, para aquele determinado objetivo. Mas tudo isso partiu dessa ideia inicial. Eu preciso saber que o seno de um ângulo nada mais é do que a comparação entre o cateto oposto a ele e a hipotenusa, isso no triângulo retângulo. Para quem se perde na ideia, professor, o que é cateto oposto? O cateto oposto é o cateto que está no lado contrário ao ângulo. Na verdade, o cateto oposto nada mais é do que o cateto gerado pelo ângulo. Então, se eu tenho aqui, ó, se eu tenho aqui essa região angular, é ela que vai determinar a medida do lado oposto a ela. Se eu reduzo o ângulo, o lado oposto será reduzido. Se eu aumento o ângulo, o lado oposto será também aumentado. Na razão seno, nós comparamos cateto oposto com hipotenusa. Professor, mas por que o seno e o cosseno e a tangente? Por que a trigonometria é tão utilizada? Por que tu fala tão bem dela? Porque quando eu conheço o seno de 30 graus, o triângulo pode ter qualquer tamanho. Se eu comparar cateto oposto com hipotenusa, o resultado, a razão vai ser sempre a mesma. Então, gente, se eu tiver 30 graus aqui, eu posso amplificar esse triângulo de forma infinita. Mas a divisão, né, a comparação é feita por meio desta divisão, nós utilizamos a fração como recurso, a divisão entre cateto oposto e hipotenusa vai dar sempre o mesmo resultado. No caso do 30 graus, vai dar sempre 1 sobre 2. O cateto oposto a um ângulo de 30 será sempre a metade da hipotenusa. Se a hipotenusa for 50, o cateto oposto vai ser 25. Se a hipotenusa for 1 bilhão, o cateto oposto vai ser a metade de 1 bilhão, que são 500 milhões. Então, sempre. Por isso que a trigonometria é importante, porque ela permitiu o cálculo de grandes distâncias, de grandes alturas, sem recursos tecnológicos para a época. E hoje nós ainda utilizamos na construção de modelos tecnológicos, na construção de softwares, tudo isso com ferramentas da trigonometria. Para a gente que está na ideia básica, a gente precisa lembrar disso aqui. Seno de um ângulo em triângulo retângulo vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Se eu trabalho com o cosseno, o que foi comparado para o cosseno? Comparou o cateto adjacente. Cateto adjacente é aquele que toca no ângulo, é aquele que delimita o ângulo. Ruas adjacentes são ruas que se tocam em algum momento, são ruas que estão muito próximas. Por isso, da classificação como adjacência. Cosseno do ângulo vai ser o cateto adjacente. Cateto adjacente sobre hipotenusa também. E a tangente, que foi a outra razão pensada, vai ser o cateto oposto sobre cateto adjacente. Ah, professor, vou ter que decorar isso? Gente, quando eu penso em decorar, já dificulta o processo de aprendizagem. Não é decorar, é entender. Eu tenho que entender, professor, o que são razões trigonométricas? São comparações de lados de um triângulo retângulo. Cateto, hipotenusa, né? Estou comparando. Existe um critério para isso, uma ordem. Então, eu comparo cateto oposto e hipotenusa. Como é que eu chamo essa razão? De seno. Mas é o seno de quem? Do ângulo. O resultado desta comparação vai ser sempre dado de acordo com o ângulo. Se o ângulo for de 30, o resultado vai dar sempre 1 sobre 2. Se o ângulo for de 60, o resultado vai dar sempre raiz de 3 sobre 2. Foi isso a característica importante da trigonometria. Foi a consequência da comparação observada o ângulo interno. Aí vocês devem estar pensando assim, professor, beleza, eu consigo decorar isso, memorizar. Consigo memorizar, entender a ordem, mas quando é que eu utilizo trigonometria? No triângulo retângulo. Quando você tiver um triângulo retângulo e tiver nele a informação sobre a medida dos seus ângulos internos. Então, essa questão do Enem que a gente destacou no início, que era possível fazer o processo de interpretação sem conhecimento matemático, somente sendo cuidadoso nas informações, na análise das informações, né? E saber fazer um esboço, que é importante, é matemática, é geometria. Mas para chegar à conclusão da questão, aí eu tinha que usar
este conhecimento técnico. Eu precisaria voltar para a questão, após lembrar disso aqui, que é estudado no ensino fundamental e no ensino médio, e observar o seguinte, ó, eu tenho um triângulo retângulo. Eu quero saber o valor da altura. Esta altura no triângulo retângulo representa cateto ou hipotenusa? Me digam aí, por favor. Esta altura, que é o que a questão quer saber. É cateto ou hipotenusa? Cateto. Cateto. Com relação ao ângulo de 30, que foi gerado pelo Sol alpino, que a questão disse, apino, na verdade, este cateto é oposto ao adjacente. Este cateto, que é o que eu quero saber, com relação a 30, ele é oposto ao adjacente. O 30 está aqui, ó. Aqui está o ângulo de 30. É oposto ao adjacente, me digam. Adjacente? Adjacente. Aí, quando você, Clara, lembra, ó, eu vou usar trigonometria. Por que eu vou usar trigonometria? Porque não deu para usar Pitágoras, eu sempre priorizo Pitágoras. Quando eu desconheço, quando eu não tenho domínio da trigonometria. Quando é possível usar trigonometria, gente? Eu nunca uso Pitágoras, porque a trigonometria é sempre mais prática, tem menos cálculo. Então, neste caso, você vem aqui, ó, a altura com relação ao ângulo de 30 é cateto adjacente. Professor, por que eu vou usar trigonometria? Porque ele deu o ângulo interno e quer saber a medida dos lados. E Pitágoras não pode, porque falta informação. Trigonometria vai ser utilizada. A altura é o cateto adjacente. Aí tu lembra das fórmulas. Onde é que trabalha com cateto adjacente? Somente no cosseno e na tangente. Já descarta seno. Já não vai usar o seno. É no cosseno e na tangente. Ah, professor, mas eu tenho que comparar dois elementos. O que é que eu vou utilizar? A hipotenusa. Isso aqui foi cateto adjacente. Ó, a altura, que é o que eu quero saber, é o cateto adjacente. Eu vou chamar de X, para não confundir com hipotenusa. O que é que eu tenho de elemento no triângulo retângulo? Além do cateto adjacente, a 30, eu tenho a hipotenusa e o cateto oposto. Aí você olha, o que é que eu vou utilizar para comparar? Tenho certeza absoluta que está óbvio para vocês que num problema com essas características, vocês terão que trabalhar com o cateto oposto. Porque a medida do cateto oposto é conhecida. Ele mede 15 centímetros, porque a sombra é a metade do vão. Se o vão media 30, a metade 15 centímetros. Então, eu conheço o cateto oposto, preciso do cateto adjacente. Eu já sei que eu vou ter que trabalhar com trigonometria. Aí você vem para as razões, seno, cosseno, tangente. Quem é que trabalha com cateto oposto e cateto adjacente? Somente a tangente. Então, você vem aqui e escreve, ó, tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tangente de 30, aí eu tenho que lembrar, cateto oposto mede 15, cateto adjacente mede X. Tangente de 30, quem é que lembra da tabela que Ângela falou no início, a tabelazinha da música? Quem é que lembra da tangente de 30? O finalzinho aqui cortou. Tá aparecendo, ó. É 1. 30. Canta a musiquinha aí, Mário. Pra gente. Rapaz, tá ruim. Canta. Tá ruim, Aí viu, você velho? tá com pássaro. E aproveita a inspiração do pássaro. Eu vou começar e o pessoal segue, entendeu? Viu? Vai lá, chame Vai lá. aí. É 1, 2, 3, né? Isso. 3, 2, 1. Aí é com vocês agora. E aí, galera? Cadê a parceria? Cadê o apoio moral ao Tudo sobre colega? dois, né? Eu acho. Tudo sobre 2, isso. A raiz vai colocar no 3 e no 2. Isso. A raiz no 3 e no 2. Show, Letícia. A tangente é diferente. Raiz Isso. de 3 sobre 3, uma raiz de 3. Isso. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Aí já foi. A Letícia já não respondeu, mano. Como o 30 vem primeiro, o que Letícia falou primeiro com relação à tangente foi raiz de 3 sobre 3. 30 vem primeiro. A ordem que a gente escreve na tabelinha é 30, 45, 60. Aí, Letícia, ó, a tangente é diferente. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. A nossa conclusão.
A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 é 1 e a tangente de 60 somente raiz de 3. Professor, eu precisava desse conhecimento para a questão do Enem? Sim, a questão não deu. Às vezes ele até coloca dos ângulos notáveis, mas vai ter situações que ele não vai colocar, porque o 30 graus é um ângulo notável, é um ângulo que está na tabela. Se fosse 32 graus, aí a questão ia trazer como informação complementar o seno, a tangente e o cosseno de 30 graus. Mas, ou somente seno e cosseno, porque seno dividido com cosseno dá tangente. A gente vai mostrar isso mais adiante. Vai relembrar, na verdade. Neste caso, não deu. Aí teríamos que desenvolver isso aqui, ó. Eu tenho que desenvolver aqui a regrinha de 3, simples, né? Vai ficar raiz de 3x igual a 3 vezes 15, que dá 45. Portanto, o x vai ser 45 dividido por raiz de 3. Aí é onde pega na questão, viu? 45 dividido por raiz de 3. Deixa eu voltar aqui o compartilhamento. Para vocês visualizarem. Chegou aqui, não pode mais errar. Mesmo tendo uma divisão que vocês provavelmente, certamente não gostam. Professor, como é que eu vou dividir se eu não sei quem é a raiz de 3? A raiz de 3 é um número multiplicado por ele mesmo que se aproxima de 3, porque aqui é irracional, não é exato, é infinito não periódico. Então você tem que pensar em um número que multiplicado por ele mesmo que se aproxime o máximo possível de 3. Ah, professor, vou ter que pensar isso na hora da prova? É uma possibilidade. Qual seria a outra? Tu olhar as alternativas. Você vem aqui, ó. Raiz quadrada de 3 é menor do que 2, porque a raiz quadrada de 2 é 4. Isso é lógico. A raiz quadrada de 2 é 4. Então aqui vai ser menor do que 2. 45 dividido por um número menor do que 2 tem que ser maior do que a metade de 45. A metade de 45 é 22,5. Por que isso? Deixa eu me concentrar aqui para não deixar muito adiante para vocês ficarem viajando. Ó, 45 dividido por 2 dá 22,5. Só que a raiz de 3 é menor do que 2. Isso tem que estar óbvio na nossa mente. Que a raiz de 3 é menor do que a raiz de 4. E a raiz de 4 é 2, raiz quadrada, se tratando. Então, quando tu olha para as alternativas, você percebe o seguinte, ó. O 9 não pode ser, porque é menor do que 22, tem que ser maior que 22. O 15 não pode ser. E o 60, pior ainda, porque o cateto, ele vai ser sempre menor do que a hipotenusa. E neste caso aqui, Aí, diga na Amri. foi bem no 60 que eu marquei. Eu tô com a prova aqui, eita. Eu não fiz, foi chutando, já era as últimas, Foi eu faço chutando, na... né? Ei, mas busque essa lógica, não. E, ó, as figuras do Enem são sempre proporcionais. O que quer dizer proporcional? Não tem, por exemplo, um lado que parece ser maior com medida menor do que outro. O que parece ser maior é realmente maior. Então, quando nós olhamos essa figura e nós vemos aqui, ó, cara, isso aqui mede 30. O completo mede 30, né? Ele diz na questão que o completo aqui mede 30. Então, esse segmentozinho aqui, ele não pode ser o dobro de 30 na figura. Até que a figura aqui, ela está um pouco desproporcional. Deu uma ampliada nela e ficou um pouquinho desproporcional. Mas ele não pode, porque, ó, olha aqui essa hipotenusa. Então, não pode ser maior do que... Não pode ser 60, seria o dobro. Não pode ser 52. Aí, o 52, como é que eu confirmaria? Eu tenho que observar isso, ó. Raiz de 3. Aí tem que ter esse cálculo para chegar aqui. Não pode ser 52 e nem pode ser 15 nem 9, que sobra 26. Por que não pode ser 52, professor? Porque aqui é 45, então tem que ser menor que 45. 45 dividido pela raiz de 3 é menor que 45. Então não pode ser nem 52, nem 60. O 9 e o 15 não pode também, sobraria 26. Isso sem fazer a divisão. Se você for dividir, aí você tem que lembrar que a raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Aproximadamente 1,7. Quando você divide 45 por 1,7, para pegar um valor próximo aqui, vai dar 26,4. 26,47. Vou botar as duas casas decimais. É o que sobra nas alternativas aí, a letra C, o 26.
sobrando as alternativas é o 26. Como eu disse, ó, o processo interpretativo dela não era tão fácil. É uma questão que você tem que ler com muito cuidado, porque tem palavras que não estão no nosso cotidiano, usualmente. Apesar do pergolado já ter a definição na própria questão, mas aí o solapino, perpendicular, eu tenho que saber. Perpendicular tem ângulo reto. E essa questão, a sombra, quando ele diz aí, no momento em que os seus raios fizeram 30 graus com a posição afino, a sombra é a metade da luz que passa, né? Gere a metade da luz que passa no pergolado. A luz completa, ele pega isso tudo. A metade da luz vai pegar somente até os 15, né? De 0 a 15 centímetros. A interpretação não era tão tranquila, era um pouquinho trabalhosa, e para chegar no valor exato, aí tu precisava ainda deste conhecimento técnico, que era, né, a habilidade de saber trabalhar com as razões trigonométricas do triângulo retângulo, que são seno, cosseno e tangente. Vocês vão encontrar na internet diversos professores mostrando formas de memorizar. Aí fica a critério de vocês. Professor, eu gosto de memorizar. Eu memorizo bem, eu não esqueço quando memorizo. Tem aqui algumas regrinhas, tem gente que fala cocar, né? Que aqui primeiro có para o seno, có é cateto oposto, cá, cateto adjacente, cocar oposto sobre adjacente. Lembrando que nos dois primeiros, o denominador é hipotenusa. Aí fica a critério de vocês, vão buscando estratégia. Não precisa nem pegar a estratégia do outro. Tu olha as fórmulas, né? Conteúdos, objetos que têm fórmulas, aí você pode olhar a fórmula e buscar uma lógica para você. Essa fórmula que parece com o quê? Como é que eu vou decorar? Porque a gente sempre fica buscando a forma que o outro utilizou para decorar. Só que para o outro, aquilo é marcante. Será que é marcante para você? Será que falar de cocar é marcante para você? Você pode buscar uma outra estratégia, associar algo que você usa. O que é que você usa muito? Começa com cocar. O critério tem que ser de vocês, né? A estratégia para simplificar o processo tem que ser de cada um, porque a aprendizagem é sempre pessoal. Cada aluno, cada pessoa, cada ser humano tem a sua característica. Talvez o nosso erro como processo educacional é considerar que todos vão aprender tudo e da mesma forma e com a mesma estratégia. Eu digo processo porque é um erro de todos, né? O aluno também espera que vai aprender com a explicação do professor somente, e a gente precisa, dentro deste processo, reconhecer as nossas características. Beleza? Então, a resposta certa era o 26. Essa questão, se fosse chutar, cara, até para chutar é pesado, né? Eu confesso, teve um aluno que eu estava resolvendo essa questão uma vez, que ele buscou uma lógica para chutar, mas eu não vejo aqui lógica para chutar. Tem gente que vai pegar o 15, porque é a metade de 30. Só que, né, eu não chutaria aqui olhando para essa figura que está na minha ampliação, ela ficou um pouquinho desproporcional. Eu não chutaria. Vai ter pessoas que vai chutar 9, ninguém marcaria. Na Ampli chutou no 60 e eu já sei por quê, viu, Naam? Qual foi a sua lógica? 30 vezes 2 é 60. Vá que dê, né? Pois é. Não foi um chute aleatório, teve uma justificativa. Quando tem uma justificativa, ainda vai. 30 vezes 2. Porque eu percebi agora realmente que essa figura dá uma vontade de achar que aqui é 2 vezes 30, né? Ela não foi tão proporcional, não. Ela deu uma ampliada mesmo aqui. Esse quadrozinho ampliou e deixou tudo... Essa não ajudou muito, não. Então, realmente, dá para a pessoa olhar para a figura e supor que a altura vai ser 2 vezes a largura entre os vãos. Mas é 26. Aí tem esse processo e o nosso objetivo com este problema do Enem foi nos fazer lembrar disso aqui. Razões trigonométricas no... Diga, Clara. Licença rapidinho para tirar uma foto do quadro. Aí, obrigada. Valeu, Clara. Lembrar quais são as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Enfatizem, gente, ó. Quando eu trabalho com razões trigonométricas, eu dou um foco ao ângulo. O ângulo é a minha base construtiva. Então, você tem que buscar onde é que está esse ângulo. Se você está trabalhando com ângulo beta, por exemplo, o cateto oposto a beta está sendo representado pela letra C. Né? É o cateto que representa a medida do segmento AB. Então, fiquem atentos ao ângulo. E uma coisa que a gente se perde, principalmente quando é que eu vou usar a trigonometria? Numa questão do Enem, tem muito objeto de conhecimento ali.
dentro daqueles problemas. É a matemática básica toda. Como é que eu vou olhar a questão e saber que ferramenta utilizar? Pega algumas características. Foi triângulo, teve ângulo interno e quer saber a medida dos lados? Trigonometria é um caminho, pode existir outros. Este é o perfil de questão do Enem. A questão do Enem, ela traz um problema que pode ser resolvido com diversas ferramentas. Pode ser resolvida com trigonometria, ou às vezes somente com a geometria plana, podendo usar Pitágoras em alguns problemas. Então, você tem que interpretar a questão e ter coragem de buscar uma ferramenta para resolver. Às vezes, a gente já desiste. Esse é o nosso desafio a ser superado durante o processo educacional. Não desistir. Olha essa questãozinha aqui, que foi de um vestibular da FUVEST, lá de 2014, se não me engano. É bem distante isso aqui. Logo aí. Diga, meu brother. Deixa eu tirar um print aí, por favor. Ah lá. Tá conseguindo pegar o quadro todo aqui no final? Valeu, sim. Beleza, meu brother. Mário, tu que já tá com o microfone aberto, leia esse exemplo 1 pra gente aí, por favor. Aí. Um jato se desloca fazendo um ângulo de 23 graus com o solo. Determine a altura atingida pelo jato e seu deslocamento horizontal ainda no processo de decolagem, sabendo que ele já percorreu uma distância de 5.000 metros através do ar. Caso necessário, utilize as aproximações seno 23 graus, que aproximadamente é 0,39, e cosseno 23 graus, aproximadamente 0,92. Então, pessoal, vai ter algumas questões do Enem que ela vai te dar sugestões. Isso acontece muito com trigonometria e logaritmo. E juros compostos, quando cai também. Aí, quando vem a sugestão, tu já tem mais ou menos uma noção. Já pensa assim, eita, vou ter que usar, falou em seno. Seno é uma trigonometria. Certamente, o triângulo que vai surgir vai ser retângulo. Pode ser que não seja. Existem duas aplicações para triângulos quaisquer. Mas, geralmente, o problema do Enem, pensando em Enem, nós já estamos no 3º ano, né? Geralmente, o problema do Enem é trigonometria. É triângulo retângulo, perdão. Então, você já vai construir a estratégia resolutiva com essa observação, com esse olhar tendencioso que, às vezes, nos ajuda, que muitas das vezes nos ajuda, quando eu já faço uma pré-análise do que precisa ser feito para o objetivo, para alcançar o objetivo. Mas depois que eu penso nisso, aí eu tenho que focar no objetivo. Eu tenho que focar assim, ó, o que é que a questão quer saber mesmo? Mário, você que leu, me diga aí pra gente, o que é que a questão quer saber? Qual é o objetivo deste problema? A altura atingida pelo jato e seu deslocamento horizontal ainda no processo de decolagem. Isso. Gente, olha, Mário leu ali a questão do... E é isso que eu preciso fazer em muitos momentos. O objetivo normalmente está na questão. Às vezes, o objetivo necessita de uma interpretação, mas isso é minoria dentro do quantitativo. Na maioria dos casos, o objetivo está na questão. Então, eu foco no objetivo e grifo. Porque eu vou ter certeza da minha conclusão quando este objetivo estiver alcançado. Então, só vou concluir o processo resolutivo da questão quando eu determinar a altura e quando eu determinar o deslocamento horizontal. Mas para visualizar a altura e deslocamento horizontal, eu preciso fazer um esboço da situação. Eu tenho certeza que todo mundo está pensando neste fato, neste acontecimento. Ó, o avião está lá na pista, lá do aeroporto de Aracaju, e ele começou o processo de decolagem. O processo de decolagem é inclinado, né? O avião está aqui, o processo de decolagem, ele saiu aqui disparado, disparou aqui na pista, pegou, atingiu a velocidade necessária para o voo, aí ele começa um processo de decolagem dessa forma, inclinando, ó. Aí você esboça, você não precisa de régua, como o professor gosta de utilizar. Você faz aqui, ó, tá aqui o avião, ele começou o processo de decolagem. Então ele foi até aqui, eu estou supondo que ele chegou ali. Isso aqui é o deslocamento no ar, né? Ele decolou. A questão quer saber o deslocamento horizontal. O horizonte é isso aqui, ó. Deslocamento horizontal. De quanto foi que ele se deslocou horizontalmente? A questão também quer saber a altura. Ó, já fez isso aqui. A situação descrita no problema já foi representada
já foi representada geometricamente. E agora tu destaca alguns elementos. Se esse segmento aqui representa a altura, significa dizer que existe um ângulo reto com o plano, com o horizonte. Porque a altura é sempre perpendicular. Ninguém vai determinar, vai medir a sua altura de forma inclinada. Tem que estar sempre perpendicular a um plano. Então, eu já sei que aqui existe um ângulo reto. Se eu tenho um triângulo e nele existe um ângulo reto, o triângulo é retângulo. Ah, professor, então eu posso usar Pitágoras? Certamente. Você só tem que observar se existem elementos suficientes para a utilização de Pitágoras. O que foi que a questão nos deu como elemento? Ele disse que o ângulo de decolagem foi de 23 graus. O ângulo de decolagem, ó, ele decolou fazendo um ângulo de 23 graus. A questão diz também que esse jato percorreu uma distância de 5.000 metros através do ar. É isso aqui, ó. 5.000 metros através do ar, porque aqui o avião está voando. Então, aqui a gente vai colocar os 5.000 metros. O que a questão quer saber, professor? A altura, já destaquei, e quer saber também o deslocamento horizontal. O deslocamento horizontal é esse, ó. Eu vou representar aqui por X, e a altura eu vou colocar o Y, porque eu amo colocar essas duas letras. Aí agora você volta, ó. Representei os elementos, esbocei a situação, eu vou me questionar. Eu posso usar Pitágoras aqui? Eu tenho elementos suficientes para usar Pitágoras? Digam aí, dá para usar Pitágoras? O teoremazinho que Mário nos lembrou mais cedo. Sim ou não? Mário, repita o teorema que eu acho que a galera esqueceu. Repita aí para a gente, por favor. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Isso. A hipotenusa, nós temos a medida da hipotenusa neste triângulo? Tem. Neste que eu estou perto. Temos. E temos a medida de um dos catetos, pelo menos, para não ficar duas letras. Temos a medida de um dos? Não, pode ter X. Não, temos. Na verdade, meninos e meninas, o que a questão quer saber só a medida dos catetos, que no problema específico, ele representa duas situações. A altura do jato e o deslocamento horizontal. Se não dá para usar Pitágoras, aí a gente para e pensa, professor, tem as outras relações métricas, aquele monte de relação, que é difícil de memorizar. É fácil de aplicar, porque ela surge de semelhança. Mas é difícil de memorizar as fórmulas, como, por exemplo, existe a facilidade na memorização do teorema de Pitágoras. O que é que eu faço? Tu observa a existência de ângulo. Tem ângulo, eu posso usar trigonometria. Neste caso, a própria questão já favoreceu o processo, porque ela diz seno de 23 e o cosseno. Então, ela sugeriu a possibilidade de usar seno e cosseno. Você vai verificar como. Você vai buscar lembrar. O seno, professor, o que é que o seno compara mesmo? O seno de um ângulo, o seno de 23 graus, é resultado de qual comparação? Eu comparo quais elementos para chegar no seno de um ângulo qualquer em um triângulo retângulo? Me digam aí. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Isso, cara. Isso, show. É isso que eu tenho que lembrar. Gente, no estudo, na resolução de atividades, eu tenho que estar fazendo isso. Eu tenho que parar um pouquinho e falar como o Clara acabou de fazer. Porque se você fica só olhando a fórmula que está no livro, no slide, no caderno, você não deixa ela marcante. Toda vez que você fala, ela produz, ela vai gerando um significado. E na hora do Enem, do vestibular, de uma prova final, né, a prova lá da unidade, você já faz de forma automática, você já faz direto. Eu sempre usei isso como estratégia, porque para mim era muito útil e ainda é. Eu preciso escrever, falar. Aí, quando chega lá na prova final, eu já poderia substituir os valores do Enem para otimizar o nosso tempo. Mas no estudo, eu tenho que estar entendendo, ó, o seno é uma razão trigonométrica que no triângulo retângulo resulta da comparação de cateto oposto e hipotenusa. Aí você olha, ó, professor, 23 não é um ângulo notável. Quais são os notáveis? 30, 45, 60. Se não é notável, a questão tem que me dar. Ou permitir a utilização do calculador. Eu não posso lembrar, decorar o 123. A questão nos deu
diz que é 0,39. Tu já vem aqui, ó, 0,39. Cateto oposto. Neste triângulo, quem é que está representando o cateto oposto? X, Y, 5.000. Me digam aí. Cateto oposto é o Y. A gente já coloca Y dividido pela hipotenusa. A hipotenusa, a Mari já tinha citado, que é o 5.000, né? Aí você vai ter que resolver somente isso. Vai ter uma galera, Gabriel, que o Gabriel falou ali, que vai pensar assim, sabe aquele povo que sempre reclama? Chegou até aqui, lá na prova do Enem, por exemplo. Eita, vou ter que fazer essa multiplicação, que coisa difícil, vou chutar. Não, gente, ó. 0,39 vezes 5.000 é uma das multiplicações mais fáceis que tem. Você faz isso aqui sem sofrer. Como é que eu faço sem sofrer? 0,39, vou fazer até do lado para mostrar aqui, ó. 0,39 vezes 5.000. 0,39 é um número decimal com duas casas decimais. O 5.000 termina em 3 zeros. Você cancela 2 zeros e tira a vírgula. O zero à esquerda da vírgula perdeu o valor, perdeu a importância, perdeu o significado. Na verdade, tu só tem que multiplicar 39 vezes 50. Professor, mas continua difícil. Não. 39 vezes 50, tu grava o zero. E agora faz isso aqui. 5 vezes 9, 45, vai 4. 5 vezes 3, 15, com 4 que subiu, 19. Achou o valor de Y. 1.950 metros. E uma coisa que tu já tem que deixar em mente é, ó, os valores aqui terão que ser todos menores do que 5.000, porque 5.000 é a hipotenusa, e a hipotenusa é sempre o maior lado de um triângulo retângulo. Se você encontrar um 6.400, tem alguma coisa errada. E se for uma questão objetiva, no caso das provas do Enem, tu nem marca lá. Não marca porque você já sabe que existe, que os catetos são menores do que a hipotenusa individualmente. E a hipotenusa, neste caso, mede 5.000. Achou a altura. Já tem uma resposta da questão. Lá na objetiva já vai ter uma alternativa que vai ter o 1950. E para encontrar o X, que é o deslocamento horizontal, eu posso usar Pitágoras agora? Pergunta. Posso usar Pitágoras agora? Sim ou não? Mário, repita o teorema de Pitágoras que o povo esqueceu. Ah, mas é sacanagem, velho. Repita aí, Mário. O que é que diz mesmo o teorema de Pitágoras? Quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma dos catetos. Rapaz, escreve esse negócio aí, pô. A soma dos quadrados catetos, né? Sim, isso. Sim. Show. Pode usar agora Pitágoras, caso você queira usar Pitágoras. Já tem elementos suficientes. Você precisa só... Tem, pô. Pode agora, né? Achou o Y. Mário, pode falar, perdão. Eu me empolguei aqui e acabei te interrompendo. Perdoe-me. Pode, né, pô? Tipo, tem hipotenusa e achou o Y agora, né? Pode não? Isso. Não pode? Show. Pode sim. Mário, mas olha como ficaria Pitágoras, ó. Agora eu posso usar Pitágoras. Tinha um aluno do segundo ano que eu trabalhava em Aracaju, que sempre que era possível era usar Pitágoras. Aí ele ia chegar e fazer isso aqui, ó. A hipotenusa é 5.000 ao quadrado. O B, vamos supor que o B que seja o Y ali, que foi 1.950 ao quadrado. Mais o X ao quadrado. Olha o que ela tem que resolver. Não é difícil. O 5.000 ao quadrado não é difícil, mas vai ficar muitos zeros. O 1.950 ao quadrado também vai ficar um número grande. É 1.950 vezes 1.950. E por isso que eu disse, pessoal, que sempre que existe a possibilidade de usar trigonometria, é o método que eu priorizo. Porque quando tu entende o processo, a trigonometria deixa a conta bem mais direta. Olha que conta simples que nós fizemos aqui. Para encontrar o X usando trigonometria, o que é que a gente vai analisar? Ó, de novo, aquela mesma relação. O X com relação a 23 graus é cateto adjacente. Então, eu tenho aqui o cateto adjacente. Eu posso comparar o cateto adjacente com o cateto oposto, e para isso eu utilizaria tangente, mas a questão nem me deu tangente ali. Dá para calcular com o seno e cosseno, mas ela não me deu, então eu evito. E comparo com a hipotenusa. Quando eu comparo cateto adjacente e hipotenusa, eu utilizo o cosseno.
Então, você já vem aqui, ó, cosseno de 23 vai ser igual ao cateto adjacente a 23 dividido pela hipotenusa. O cosseno de 23 a questão me deu, foi 0,92. Aí vocês que são pessoas espertas, vocês já percebem o seguinte, ó, para chegar no 1950, eu peguei os 5.000 vezes 0,39. Ou seja, eu já sei que aqui eu vou pegar o 0,92 vezes 5.000, já vou fazer direto. Isso tem que ser igual ao cateto adjacente, que é x. 5.000 vezes 0,92, eu posso usar a mesma estratégia, ó. Cancela 2 zeros e tiro a vírgula aqui. Fica só o 92. 92 vezes 50, o que é que eu faço? Eu gravo 0,50 e vou fazer 5 vezes 2, 10. 5 vezes 9, 45. Bom, subiu 46. Encontro a resposta para o cateto adjacente. Olha o cálculo que nós fizemos aqui. 3 etapas. Se formos usar Pitágoras, aí a gente tem que pegar 5.000 ao quadrado, que vai dar 250 o quê? 25 milhões, que vai dar 6 zeros. Ó, gigante. 1.950 ao quadrado, vai dar um outro número muito grande. Dá certo também, porque agora é possível usar Pitágoras, mas normalmente o cálculo por meios trigonométricos é mais sintetizado. Porém, é mais técnico. Eu tenho que lembrar como construir o cosseno, como construir o seno e como construir a tangente. Beleza? Observem aí, me digam se ficou algum com dúvida. Acrescentem. Está resolvida no slide, viu, gente? Precisa, quem não quiser anotar, o mesmo procedimentozinho foi usado no slide, coloquei o passo a passo também. Certo? Observa aí durante uns 30 segundos que eu já volto. Ei, cadê? Ligou, voltei. Tranquilo, podemos passar. Alguém ficou com dúvida? A minha internet caiu por um momento, eu acabei perdendo a explicação. Beleza, então vamos aqui. Só recapitulando. A pergunta tu acompanhou, não foi leitura do Mário? Sim. Beleza, então nós focamos nos objetivos, Ângela. Quais eram os objetivos que Mário destacou também? Os objetivos são altura e deslocamento horizontal. Eu tenho que identificar
na situação descrita, o que é altura e o que é deslocamento horizontal. Deixa eu só voltar aqui, a gente acompanha pelo próprio slide. Primeiro passo, fazer um esboço da situação, que não é difícil, não precisa de régua. Vou descrever aqui para o pessoal. O avião está decolando, ó, então o avião está aqui, ele começa o processo de decolagem e ele vai atingir uma certa altura. E, neste processo de decolagem, né, ele percorre 5.000 metros cortando o ar. A questão deixou isso bem descrito. Chegou nesse momento, você tem que pensar, existe um deslocamento horizontal e existe uma altura, porque o avião chegou em um determinado ponto. O objetivo da questão é identificar essa altura com relação ao deslocamento horizontal. Depois disso, tu representa os elementos, ó, deslocamento feito através do ar, deslocamento horizontal e altura. O ângulo de 23 graus foi o ângulo de decolagem. Deslocamento feito pelo ar, a questão informou. Já coloquei aqui cateto oposto, mas na ordem da análise, você tem que escrever já os 5.000. Deslocamento feito pelo ar. E aí tu vai se questionar as ferramentas possíveis, você vai buscar as ferramentas possíveis para este objetivo. Observando que a figura produzida foi um triângulo retângulo, tu tem que pensar primeiro em Pitágoras, é meio que óbvio pensar em Pitágoras. É possível usar Pitágoras? A gente percebeu que faltou elemento, faltou informação. Descartando Pitágoras, quais são os outros recursos? Geralmente, em questões de Enem e vestibular, ele nos permite o trabalho por meio da trigonometria. E quando é que eu posso usar a trigonometria, professor? Quando a questão é informar ângulo interno, porque a trigonometria é um parâmetro produzido a partir de observações dos ângulos internos, a partir de semelhanças produzidas por cada ângulo interno. Então, a questão nos deu 23 graus. Então, você já sabe, dá para usar a trigonometria. Quando eu uso trigonometria, eu sempre observo com relação ao ângulo o cateto oposto e o cateto adjacente. O que é que a questão quer saber? O x, esse x é o quê? Cateto oposto. Aí você lembra, ó, quais são as razões trigonométricas? Seno, cosseno e tangente. O seno, cateto oposto por hipotenusa. O cosseno, adjacente sobre hipotenusa. E a tangente, cateto oposto por cateto adjacente. Eu coloquei aqui B sobre B, mas é B, neste caso, sobre C, né? Depois disso, tu identifica a razão para o seu primeiro objetivo. Neste caso, o nosso primeiro objetivo destacado foi o X, foi o deslocamento horizontal, o D. Deslocamento horizontal, isso aqui é cateto adjacente. O que é que eu tenho para trabalhar com o cateto adjacente? Para comparar ao cateto adjacente, eu tenho a hipotenusa. Quando eu comparo cateto adjacente e hipotenusa, eu uso o cosseno. Cosseno de 23, a questão tem que nos dar, porque 23 graus é um ângulo não notável. Se for notável, se tiver naquela tabelinha da música que Mário começou a cantar e Vitória nos ajudou e Letícia a concluir, se for notável, eu tenho que lembrar da tabela. Não sendo notável, a questão vai nos dar. Então, é só substituir cosseno de 23, 0,92. E aqui é só usar uma multiplicaçãozinha cruzada, né? 0,92 vezes 5.000, a gente encontra os 4.600. Depois o mesmo processo para a altura. A altura é cateto oposto. Quem é o cateto oposto? Como é que eu trabalho com o cateto oposto? Em quais razões eu trabalho o cateto oposto? Eu trabalho no cosseno e na tangente. Perdão, no seno e na tangente. E a questão nos deu o seno. Então, já vou para o seno. O seno de 23 vai ser a comparação, a razão entre cateto oposto e hipotenusa. Substitui de novo. Usamos o mesmo processo, chegamos em 1950. Então, depois que eu conheço as razões trigonométricas e consigo visualizar no problema a aplicação dela como estratégia para o objetivo, fica muito fácil. É muito fácil porque são cálculos não complicados, são cálculos normalmente bem diretos. Beleza? Deu para compreender, Ângela? De forma... Deu sim. Ok. Aqui são a tabelinha dos ângulos notáveis, né? Que eu não posso esquecer essa tabelinha. Eu tenho que cantar a musiquinha sempre que possível. Mais algumas aplicações. Deixa eu passar essa aplicação aqui. Vou passar, viu? Está resolvida. E a gente já tem que falar disso aqui. Essa é linda. Eu vou falar lei dos senos e lei dos cossenos. Gente, aquelas razões seno, cosseno e tangente escritas dessa forma, cateto oposto por hipotenusa, cateto adjacente por hipotenusa,
cateto oposto por cateto adjacente, são aplicadas nessa estrutura somente no triângulo retângulo. Professor, mas se o triângulo não for retângulo, o que é que eu faço? Eu posso usar trigonometria? Existem duas leis para trabalharmos em triângulos não retângulos, que são a lei do cosseno e lei do seno. O processo demonstrativo dessas leis, a demonstração dessas leis, é um pouquinho trabalhosa. Eu vou, a partir do triângulo não retângulo, traçar uma altura, construir dois triângulos retângulos e usar para esses triângulos retângulos princípios de semelhança. Então, eu coloquei aqui o processo, usando os Pitágoras dos dois lados, substituindo seno, cosseno. É um processozinho que, de certa forma, a gente já aplicou em algumas demonstrações, mas o nosso objetivo agora, no terceiro ano, vocês são o terceiro ano, é lembrar que quando não for retângulo e for necessário usar trigonometria e tivermos elementos suficientes para usar trigonometria, eu posso usar a lei dos senos ou lei dos cossenos. Existem alguns caminhos de memorização. Como é que eu memorizo a lei dos cossenos, professor? E qual é a característica no problema que possibilita a utilização da lei dos cossenos? Característica, o triângulo não é retângulo. Se for retângulo, você pode usar a lei dos cossenos? Sim, mas é mais fácil usar cateto adjacente sobre hipotenusa, se tratando de um triângulo retângulo. Então, normalmente iremos utilizar em triângulos não retângulos, e para utilizar a lei dos cossenos, eu preciso conhecer um ângulo interno e a medida de dois dos três lados. Aí eu tenho que ter muito cuidado. Por quê? Porque quando eu conheço a medida de dois dos três lados, a gente pensa em teorema de Pitágoras. Quando eu tenho dois dos três, eu uso Pitágoras. Só que Pitágoras é uma relação possível apenas em triângulos retângulos. Se não for retângulo, eu não uso Pitágoras. Não podendo utilizar Pitágoras, eu posso usar a lei dos senos, que tem uma fórmula super parecida com o teorema de Pitágoras. Olha a fórmulazinha aqui, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso aqui é Pitágoras. Isso aqui é Pitágoras. E por que surge um início bem parecido com Pitágoras? Porque para construirmos essa fórmula, a gente precisou construir dentro do triângulo não retângulo triângulos retângulos, usando aqui a altura relativa. Porém, como o triângulo não é retângulo, eu preciso de um complemento ao teorema de Pitágoras. Qual é o complemento dado? É esse aqui, menos 2BC vezes o cosseno de A. Este A vai ser o ângulo. Alguém falou? Não, ouvi vozes. Lavando os pratos ali. Este ângulo, né, que vai aparecer aqui na fórmula, ele tem que ser sempre oposto à medida que vem no primeiro membro. A medida do lado que vem no primeiro membro. Vamos traduzir isso aqui, para a gente entender. Ó, vou fazer um exemplo aqui. Eu acho que eu tenho um exemplo. Deixa eu ver. Não, lei do seno. Não tem um exemplo, não. Então, eu vou fazer aqui um exemplo. Vou colocar no quadro. Deixa eu só descompartilhar, porque como eu estou gravando, repetir de novo a informação. Como eu estou gravando, quem for assistir depois tem que visualizar. Então, nós temos aqui um triângulo, não retângulo. Eu tenho aqui um ângulo interno de 60 graus. Eu tenho esse lado aqui que eu quero saber a medida, que é x, aqui vai ser 5 e aqui vai ser, vou colocar 8. O objetivo deste problema, desta questão, é identificarmos a medida de x. Né? Vai ter todo um contexto e ele vai buscar a medida de um dos lados do triângulo. Aí, quando você observa o triângulo, certamente, como eu citei, tu vai querer usar Pitágoras. Só que não pode usar Pitágoras não tendo a certeza da classificação do triângulo. Se não for retângulo, se você não tiver certeza de ser retângulo, tu não usa Pitágoras. Ah, professor, eu posso usar cateto oposto, porque aqui o x está oposto a 60 graus sobre hipotenusa?
Se o triângulo não for retângulo, não existe cateto. Catetos e hipotenusas são segmentos exclusivos de triângulos retângulos. Não sendo retângulo, não pode. Aí tu entra em desespero. O que é que sobra, professor? Se tratando de triângulo com informação de medida angular, tu pode usar trigonometria. Para triângulos não retângulos, existem duas leis, a dos cossenos e a dos senos. Lei dos cossenos, como eu disse, é bem parecida com Pitágoras. Aí tu vai ter que lembrar disso aqui. Pitágoras é a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Isso aqui é Pitágoras, que é uma aplicação de triângulo retângulo. Como o triângulo não é retângulo, tem um complemento. O complemento é isso aqui. Menos 2bc vezes o cosseno de um ângulo. Aí a observação que eu fiz, o ângulo tem que ser sempre oposto ao lado que vem do primeiro membro. Então, quando nós observamos aqui o ângulo de 60 graus, eu tenho que pegar o lado oposto a esse ângulo e colocar no primeiro membro no processo de utilização da fórmula. Então, vai ficar x ao quadrado. Por que eu não comecei com 8 ao quadrado, professor? Porque o ângulo de 60 graus não está oposto a 8. Se o 60 graus estivesse aqui, aí eu tinha que começar 8 ao quadrado. O primeiro membro é sempre representado pelo lado oposto ao ângulo informado na questão. E depois disso é só substituir. B e C, quem vai ser? Um dos outros dois lados, né? Então fica 5 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, menos 2 vezes 5 vezes 8, vezes o cosseno de 60. Quando eu lembro a fórmula, o cálculo normalmente, geralmente, não é tão complicado. Me ajudem aqui. 5 ao quadrado dá quanto? Eu vi vocês. 5 ao quadrado. 5 ao quadrado. 5. 25 mais 8 ao quadrado. 64. 64. Show. Menos 2 vezes 5 vezes 8. Dá quanto aqui? 2 vezes 5 vezes 8? 80. 80 vezes o cosseno de 60. E agora eu tenho que lembrar. Qual é o cosseno de 60? Belinha, musiquinha. Cosseno de 60 é cosseno de 60. 1/2. 1/2. Show. Marcou aqui 1/2. Aí agora vem um momento que normalmente algumas pessoas se atrapalham. E tu pode aqui, 25 mais 64, aí tem gente que faz menos 80. Vai fazer 25 mais 64, 89, menos 89. Tá certo isso? Eu posso colocar isso aqui, 9 vezes o meio. Ou eu errei o processo. Aonde eu errei, caso eu tenha errado. Digo ali, o que é que está errado aqui, naquele resultado? Eu fiz 25 mais 64, então 89, menos 89, vezes o meio, tá certo? Não. O que foi que eu errei? Primeiro tem que responder a multiplicação. Isso. Na verdade, né, a gente aprende, professor, prioriza a multiplicação. Eu tenho que priorizar os elementos que fazem parte da multiplicação. Quem são os elementos que fazem parte da multiplicação? O 80 e o meio. O 25 e o 64, eles não fazem parte, eles não são fatores. Então, eu posso trabalhar com os dois de forma individual. Eu só não posso pegar o 80 e juntar neste processo aditivo. Ele tem que ser trabalhado lá na multiplicação. Então, 25 mais 64, eu posso somar aqui, 89. Menos, aí agora eu vou resolver, 80 vezes o meio. 80 vezes o meio dá quanto? 80 vezes o meio é igual a 40. 40. Quando a gente multiplica por 0,5, um meio é 0,5, o resultado é sempre a metade. Rapaz, E pode daí, tipo, fazer isso por 0,5?
Sim. Porque pra mim, que quando é fração, tem que fazer outra fração e sair multiplicando, que eu não entendo nada. Mas tu pode transformar em decimal, porque fração e decimal, Júlia, são formas distintas de representar o mesmo elemento. Então eu chego para você, eu digo, Júlia, represente a metade. Aí você pode chegar e escrever assim, metade, eu escrevo assim, ou 0,5. Não está representando a metade de um todo? 0,5 é a metade. Então tu opta, como é que você prefere trabalhar nas expressões? Com fração ou com decimal? Se você gosta mais de decimal, é só escrever todos os números que existirem na fração na forma decimal. Porém, vão ter situações que as frações produzirão dízimas periódicas, aí fica mais difícil. Por exemplo, se fosse 1/3. Se eu estivesse multiplicando aqui, o 80 não dá exato, vou pegar o 90 aqui da exata. 90 vezes 1/3. Como é que eu faço isso, professor? 90 vezes 1/3. Posso transformar 1/3 em decimal? 1/3 em decimal é a dízima 0,3333, é infinito. Aí a conta fica mais difícil e não vai produzir um resultado exato. Na fração, ela produz. 90 vezes 1/3 é só você pegar 90 vezes 1 dividido por 3. Não esqueçam disso, gente. Quando você multiplica, você não precisa pensar em fração por fração. Você tem que pensar o seguinte, ó. A parte inteira tem que ser multiplicada sempre pelo numerador. E toda fração corresponde a uma divisão. Então, você já faz aqui, ó, 90 vezes 1, 90, dividido por 3, 30. Ah, professor, mas se fosse 2/3, você poderia fazer 90 vezes 2 dividido por 3. Ou poderia dividir primeiro. Porque quando eu tenho aí uma expressão numérica, multiplicação e divisão, eu não posso optar pela operação que vai ser resolvida primeiro. Multiplicação e divisão têm o mesmo peso. Se for uma adição e multiplicação tem prioridade. Mas multiplicação e divisão, elas têm o mesmo peso. Então, eu posso dividir primeiro. Eu posso fazer isso. Ó, 90 dividido por 3 dá 30 vezes 2. O numerador vai ser sempre aplicado em uma multiplicação. O denominador equivale ao divisor. Por isso da divisão. 90 dividido por 3 dá 30 vezes 2, 60. Ou poderia fazer 90 vezes 2, 180, dividido por 3, 60. O caminho quem escolhe é vocês. Lá no fundamental, a gente aprendeu fazendo isso, que é a fração que Ângela cita. Coloca aqui 90 sobre 1, aí multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. E daria 180 sobre 3. E vai dar no mesmo. Aí é aquilo que eu falo de conhecer o caminho. Quando a gente conhece o caminho, a gente pula etapa, você faz direto. 80 vezes 1 meio, eu já estou fazendo isso aqui. 80 dividido por 2, 40. Vezes 1, estou próprio 40. Ou eu já transformo em decimal. 80 vezes 1 meio é pegar 80 vezes as partes, a divisão em duas partes desses 80. Viu? Deu para compreender, Ângela? Deu sim. Viu? Então, sempre faça isso. Às vezes a gente está tão acostumado com aquele passo a passo que é visto no fundamental que acaba não encurtando caminhos pensando em segui-lo. Mas é por isso daquilo de você conhecer a sua habilidade, criar a sua estratégia, manipular. Aí você vai errar em alguns momentos, mas vai chegar uma determinada fase que você vai simplificar muitos processos. Mas tudo vai ser construído após o erro, né? Você tem que errar e aprender com eles. Como eu estava dizendo para os meninos da aula mais cedo, na vida nós sempre erramos mais do que acertamos. A grande magia, o grande desafio é fazer com que os seus acertos sejam mais valiosos do que todos os erros que foram produzidos até chegar no acerto. Normalmente a gente erra, mas sempre errando e aprendendo até chegar no acerto. O acerto tem que compensar os erros. Esse é o desafio. A gente tem que errar, objetivando um acerto que vai nos dar um benefício maior. Gente, ó, eu criei aqui a questão e deu exato, ó. X ao quadrado igual a 49, para encontrar o valor de x, é só usarmos a radiciação, e a raiz de 49 é 7. Então, x igual a 7. Não foi possível usar Pitágoras porque o triângulo não é retângulo. Se não é retângulo, eu não posso usar as razões trigonométricas do triângulo retângulo. Quais são elas?
seno, cosseno e tangente, utilizando a comparação entre os elementos do triângulo retângulo. Cateto oposto e hipotenusa para o seno, cateto adjacente e hipotenusa para o cosseno, e cateto oposto, cateto adjacente para a tangente. Não posso. O que é que sobra? Lei dos cossenos. Lei dos cossenos, aí eu tenho que pegar a estrutura da forma. Né? A demonstração é construída a partir do processo de semelhança, mas se toda a questão a gente executar aquele procedimento, está lá no slide, e aí dificilmente a gente vai conseguir acertar dentro dos tempos que são permitidos, né, que são estipulados. Por isso, a necessidade do conhecimento da estrutura da forma. Já são que horas? 10h57. Dá para falar aqui rapidinho. Deixa eu voltar aqui o slide. A lei dos senos é o que mais cai no Enem. Deixa eu voltar aqui. Está aqui a lei dos senos. O que mais cai é triângulo retângulo. Mas, se tratando dessas duas, a lei dos senos ela costuma cair bastante. Professor, lei dos senos. A lei dos senos também é construída a partir da relação de semelhança gerada entre o triângulo retângulo, que é construído com uma das alturas. Sabemos que todo triângulo tem 3 alturas relativas. A gente pega uma, aquela altura relativa interna, de preferência, e formula esta lei que é aplicada em um triângulo qualquer. Pode ser retângulo ou não. Mas ela é de mais fácil memorização. Por quê, professor? Porque eu vou trabalhar somente com razões. O que é uma razão? É uma comparação de grandeza. O que é que a gente compara aqui? O lado A, deixa eu pegar aqui o ponteiro. Show. Ó, se eu pegar o lado A e comparar com o seno do seu ângulo oposto, comparar, escrever na forma de razão, isso aqui vai ser igual ao lado de medida B dividido pelo seno do seu ângulo oposto. Então, A dividido por seno de A vai ser igual a B dividido por seno de B. E o mesmo acontece com o lado de medida C. Então, isso aqui vai ser igual a C dividido pelo seno de C. Ah, professor, não entendi nada. É só pegar o lado e dividir pelo seno do seu ângulo oposto? Sim. Mas aí você tem que olhar a situação, a característica. Quando é que eu vou usar esta lei? Quando a questão me der a medida de 2 ângulos internos. Né? Caso o objetivo da questão seja a medida de lado. Porque eu tenho que conhecer 2 ângulos internos para poder usar essa razão. No cosseno, na lei dos cossenos, eu preciso da medida de 2 lados e um ângulo interno. Na lei dos senos, eu preciso, objetivando calcular os lados, da medida de 2 ângulos internos. A demonstração, como eu citei, o caminho é o mesmo da lei dos senos. Essa aqui é a demonstração. E aqui nós temos uma aplicação. Neste caso, eu já coloquei o exemplo. Dado o triângulo representado na figura abaixo, determine o valor da variável B. O B está aqui. Ó. Na verdade, não é o B, é do C, né? Porque o B eu já dei a medida. A questão quer saber o valor de C. Aí você vai e analisa a figura. Eita, isso aqui é um triângulo. Posso usar Pitágoras? Se for retângulo. Não é retângulo. Isso aqui a gente tem certeza de não ser retângulo. Porque dá para saber a medida desse ângulo. Esse ângulo aqui, pessoal, me diga aí, por favor, me ajuda. Ele mede quantos graus? O ângulo A, esse que está faltando. Ele mede quantos graus? Está faltando 75. 75. 75. Como tu chegou, Gabriel, de 75? Você e Mário, tem como explicar aí para a galera? Diga aí, Bia. A sobra da soma dos outros 2. Isso. Porque a soma dos 3 tem que ser igual a quanto? 180. 180. Então, se eu já tenho 60 mais 45, 105, o que falta para 180 é a medida do ângulo A. Então, não é retângulo. Não pode usar Pitágoras, porque Pitágoras é aplicável somente em triângulo retângulo. E eu não posso usar as razões trigonométricas para o ângulo retângulo, para o triângulo retângulo. Quais são as razões? Tem que ter cuidado com isso. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto e hipotenusa são elementos do triângulo retângulo. Se não existe, por não ser retângulo, descarta essas aplicações. O que é que sobra? Sobra lei dos senos ou lei dos cossenos, que são as leis que a gente acabou de citar. Na lei dos senos,
eu preciso de 2 ângulos internos, no mínimo. Na lei dos cossenos, eu preciso da medida de 2 lados. Lei dos cossenos parece com Pitágoras, porém tem um complemento devido ao triângulo não ser retângulo. E lei dos senos é só comparar o lado com o seno do seu ângulo oposto. E essas razões serão proporcionais, portanto, iguais. Proporção é igualdade de razão. Então, neste caso aqui, nós temos a medida dos ângulos internos. Como o objetivo é o valor de C, o que é que a gente vai escrever aqui? A gente vai escrever C dividido pelo seno de 45. Vamos aplicar a lei do seno. Então, a gente escreve aqui, ó, C dividido pelo seno de 45, porque 45 é o ângulo oposto a C, vai ser igual a 2 raiz de 6 dividido pelo seno do seu ângulo oposto. O ângulo oposto a esse lado aqui, ó, ele mede 60 graus. Estas razões são proporcionais, como disse, iguais. A partir de agora, você vai simplesmente calcular esta equação, resolver esta equação. Aí aqui eu vou apresentar uma dica. Eu prefiro substituir as razões, né, o valor do seno de 60 e do seno de 45, no final. Antes de substituir, eu aplico aqui a multiplicação cruzada, a propriedade fundamental da proporção. Eu faço isso. Eu já faço C vezes o seno de 60, que vai dar C vezes seno de 60, igual a 2 raiz de 6 vezes o seno de 45. Por que tu faz isso agora, professor? Para evitar uma fração de fração, para evitar 2 frações produzindo uma outra. Então, eu evito isso aplicando já a multiplicação cruzada. E agora é só substituir. Qual o seno de 60 mesmo? Seno de 60, seno de 60. Estão pensando, né? Eu vou pegar o carregador que o notebook resolveu querer descarregar. 3 sair de 2, é? Raiz de 3 sobre 2, né? Ah, sim. Raiz de 3 sobre 2, não esqueça que quem vem na raiz é o numerador, são os numeradores. Então, por isso que fica raiz de 3 sobre 2. E o seno de 45. Seno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Aí agora é só substituir. Fica raiz de 3 sobre 2 vezes 2 raiz de 6, raiz de 2 sobre 2. Aqui já vai uma dica, ó. A gente já pode cancelar o denominador. Eu tenho uma equação com denominadores iguais. Então, tá certo. Nem preciso mais desse 2 aqui. Aí vai ficar raiz de 3C igual a raiz de 12. O professor de ontem foi que saiu a raiz de 12. Ele multiplicou 6 vezes 2. Radicais de mesmo índice podem ser unificados multiplicando os seus radicandos. Então, como eu tenho raiz de 6 vezes raiz de 2, isso aqui vai dar uma raiz de 12. Esse 2 é o coeficiente que já existia, né? Então, por isso que ficou 2 raiz de 2. Para encontrar o C, aqui é uma equação. A gente vai passar dividindo, ó. 2 raiz de 12 dividido por raiz de 3. Aí, de novo, entra uma propriedade dos radicais que vocês viram no nono ano. Aí. E revisaram no primeiro também, lá no início. Estavam trabalhando com conjuntos. Raiz de 12 dividido por raiz de 3, como os radicais têm o mesmo índice, é tudo raiz quadrada, a gente divide o radicando. Professor, o que é radicando mesmo? É o que vem dentro do símbolo, o elemento que está dentro do símbolo do radical. A gente divide aqui 12 dividido por 3 dá 4. Então, o C vai ser igual a 2 vezes a raiz de 4. Quem é a raiz quadrada de 4? Raiz quadrada de 4. 2. 2. Aí é só fazermos 2 vezes 2. O negocinho está na frente aqui. E vai dar 4. Então, o valor do C é 4. Beleza? C é igual a 4. Todo esse processo para chegar no número exato. Normalmente, numa questão como essa objetiva, a gente chuta e chuta em uma que tem raiz. E não deu um número com radical. Deu um número inteiro. Um número racional inteiro, natural, né? Inteiro natural. Aplicamos aqui lei dos senos. Lei dos cossenos seria numa situação como essa, que não vai dar tempo para a gente fazer toda, porque os meninos do primeiro já estão atrás. Mas por que aqui a gente já está mandando mensagem?
Por que aqui a gente aplica a lei dos cossenos, professor? Porque o triângulo não é retângulo e a questão informou um ângulo interno e a medida de dois lados. Então, eu tenho que aplicar a lei dos cossenos. Professor, não memorizei ainda, é normal. É normal a gente esquecer a lei dos cossenos. E eu não... respondi, pensei que eu não tinha feito. Ó, lei dos cossenos parece com o teorema de Pitágoras. Aqui eu coloquei B igual a A ao quadrado mais C ao quadrado, mas aqui poderia escrever igualzinho o teorema de Pitágoras no início, menos 2AC vezes o cosseno de B. E depois é só substituir. Os valores aqui, ó, o X está oposto a 60 graus, então ele vem no primeiro membro. Vai ficar 1.600 ao quadrado, mais 1.000 ao quadrado, menos 2 vezes 1.600, vezes 1.000, vezes cosseno de 60, e assim sucessivamente. Beleza? Eu vou mandar mais um material para vocês trabalharem nessa semana, aplicarem aí os teoremas. Quem tiver dúvida, gente, acesse os monitores. Lá no grupo vocês têm um horário da monitoria. Na nossa turma nós temos Clara e Gabriel, que são monitores, então podem mandar mensagem para eles se tiverem dúvida em alguma resolução, no entendimento do assunto. Se os meninos estiverem com dúvida também, eles vão entrar em contato comigo, e aí eles entendem a dúvida de vocês e fica mais fácil para vocês trabalharem assim de forma individualizada com eles. E vão estudando, porque a gente tem só mais uma semana de aula para depois ser a avaliação, já fecha a terceira unidade. Beleza? Aproveite essa possibilidade que a escola nos deu, né, de ter monitor, que o Estado está oferecendo. É bom para a escola, para os meninos é bom quando chegam pessoas para tirar dúvida, porque aí eles aprendem mais. É bom para os monitores também. Na verdade, eu já fui monitor e às vezes a gente fica até feliz quando pouca gente aparece, porque a gente tem mais tempo para as nossas atividades. Mas é positivo quando chega muita gente, porque nós aprendemos também. É necessário aprender para ensinar, é necessário estudar para ensinar, para compartilhar, para discutir conhecimento. Então, façam isso e eu postarei hoje à noite. Se tudo der certo, porque eu já estou com a atividade pronta, é só disponibilizar aqui no Google Sala de Aula mais essa atividade para vocês. Beleza? Algum questionamento, algo a acrescentar, algo a colocar, alguma crítica a fazer? Ou tudo tranquilo, tudo na paz do Senhor? Tranquilo? Então, tchau, tchau, pessoal. Um abraço. A chamada lá no grupo é? Chamada no grupo. Vai ser sempre assim, porque eu amei ali. Vocês colocam o presente, eu só vou aqui, ó. Eu olho no próprio celular e já vou marcando na tabelazinha que eu tenho aqui no Excel. Então, lá no grupo, só colocar lá a chamada. Beleza? Deixa eu interromper aqui a gravação.